fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade. Essa é a missão do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão que fiscaliza administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. Aprovou sem ressalvas as contas da Câmara Municipal referente ao primeiro ano de gestão do vereador Edinho Guedes, do PMDB, como presidente da Casa. O resultado recupera a credibilidade do Legislativo Municipal, que teve suas contas reprovadas pelo Tribunal por ilegalidades e erros de gestões nos mandatos anteriores. As contas da Câmara Municipal de Jacareí relativas ao exercício de 2013 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O órgão responsável por realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto da capital, julgou no dia 13 de maio as contas do primeiro dos 2 anos do vereador Edinho Guedes à frente da presidência do Poder Legislativo de Jacareí. Então eles julgaram o ano de 2013, foi o primeiro ano do nosso biênio, 2013-14, e as contas foram aprovadas sem ressalvas, né? Aferidos e medidos que todos os nossos trabalhos, todas as reformas administrativas que nós fizemos, de diminuir 70% dos cargos políticos ligados à presidência e substituir esses cargos com nomeação em concurso público, todas as ações de modernização da gestão foram reconhecidos também pelos auditores do Tribunal de Contas, que são os fiscais assim, mais severos das contas públicas. O vereador Rogério Timóteo é membro da mesa diretora da Câmara desde o início dessa legislatura. O parlamentar destacou o empenho do ex-presidente da Casa e sua aproximação com a mesa. As contas em si foram aprovadas porque ele se mostrou capaz. Isso é importante. O Edinho é um advogado, ele é uma pessoa que entende muito de leis e ele é uma pessoa que fez também a sua defesa, inclusive ele procura sempre estar conversando com alguns advogados, por ele mesmo ser advogado. E eu creio que foi aprovada porque houve uma proximidade maior da mesa diretora e é o que tem que haver para que as contas sejam aprovadas. Quando a Câmara dá esse modelo, esse exemplo de austeridade, de bom uso do recurso público, e aí a gente pode até entrar na questão da devolução de um valor recorde que foi feito na primeira gestão do presidente Edinho, o que contribui com a cidade sim, porque é um recurso economizado aqui, né, mostrando uma boa gestão dos recursos e esse dinheiro sendo devolvido para que possa ser utilizado diretamente em ações para a população. A população tem que entender que a prefeitura pega parte do dinheiro dos impostos da cidade e coloca aqui na Câmara, para a Câmara custear os seus gastos. Quando esse dinheiro ele é bem aplicado, ele gera uma economia, uma otimização e o que sobra é devolvido para a prefeitura aplicar junto à população. E isso nós conseguimos fazer de forma recorde, nós devolvemos mais de 9.300.000 reais nesses 2 anos. Foi a maior devolução da história desde quando criou o Poder Legislativo no município. Em tempos onde os meios de comunicação tanto falam em corrupção e má administração pública, a aprovação das contas da Câmara Municipal relativas ao ano de 2013 foi um importante passo para a recuperação da credibilidade do Legislativo Municipal, que teve nos últimos anos suas contas reprovadas ou aprovadas com ressalva pelo Tribunal. Além da aprovação das contas de 2013 pelo TCE, os resultados positivos na administração da Câmara Municipal já haviam sido reconhecidos ano passado com a conquista do Certificado Internacional de Qualidade ISO 9001, que colocou o Poder Legislativo de Jacareí entre os poucos órgãos públicos do país a adotarem padrões internacionais de qualidade em gestão. Fico muito feliz porque também indiretamente fiz parte dessa mesa como vice-presidente do Edinho. Ajudamos a construir mecanismos que pudessem dar essa segurança e, logicamente, parabenizar aí o trabalho do pessoal da ISO 9000 e também do controle interno, que eu acho que tem um papel muito importante. São funcionários de carreira, funcionários qualificados e que têm essa função de ajudar no controle das contas. O que é legal para a população é isso, quando o dinheiro público é bem utilizado, ela recebe de volta esse recurso que não foi gasto aqui na Câmara, porque foi otimizada a sua aplicação. Teria sido Antônio Afonso e seus 3 filhos os fundadores da cidade? Na série Memórias de Jacareí, vamos conhecer uma outra história sobre a Vila de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, a nossa Jacareí.
Sobre a fundação de Jacareí, é um tema que constantemente acaba produzindo uma discórdia, vamos dizer assim. Há muito, muito tempo se fala que quem fundou Jacareí foi Antônio Afonso e seus filhos, dos 4 citam 3. E quando eu fiz um estudo e cheguei à conclusão que não foi Antônio Afonso, eu exponho essa minha tese, vamos dizer assim, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque sempre ouviram falar em Antônio Afonso, nunca ouviram falar de Antônio Agostinho, Diogo de Fontes e mais 30 e poucos homens que moravam aqui quando Jacareí realmente foi considerado uma vila. Foi a criada a vila. Uma ocasião eu estava na biblioteca municipal, quando ainda ela possuía uma coleção de dicionário português, dicionário, praticamente uma enciclopédia portuguesa. Eu fui lá no verbete Antônio Afonso. E no verbete consta assim, Antônio Afonso, um dos fundadores, um dos povoadores, melhor dizendo, de Santa Catarina, de Florianópolis, em 1666. Falei, está aqui o começo desse novelo histórico. Não falava nada de Jacareí. Não falava nada de Jacareí. Não há um documento, nada que situe o Antônio Afonso ou um dos seus filhos aqui em Jacareí. A única coisa que existe é esse documento. Hoje não se consegue ler porque ele está todo comido pelos insetos que se alimentam de papel, né? As traças e outros mais que destroem os documentos, o papel, que revele alguma coisa sobre Antônio Afonso. Fundar é um verbo que traz dentro dele essa vontade de fazer. É como construir. Construir nasce de quem vai fazer aquilo lá, vai executar a obra, né? Construir, fundar. Então, fundar é um desejo que nós vamos ver bem manifesto nos povoadores de Jacareí, os primeiros. Estes, sim, são os verdadeiros fundadores. Diogo de Fontes, Domingos Afonso, mas não é Afonso com C cedilha e não é nenhum dos filhos dele. Os filhos dele é Bartolomeu, né? Bartolomeu, tem um com o próprio nome do Antônio Afonso. Baltazar Nunes Dias, Jerônimo Paes, Luiz Cabral de Távora, Miguel Nunes Bicudo, Pascoal Donhati, Lourenço Luiz, enfim, são todos eles citados. Não foi só uma pessoa. Não foi só uma pessoa. Tive que usar da imaginação para preencher um vazio. Só que não é uma imaginação fantasiosa. Depois que você lê tanta coisa, quem escreve história, faz história, tem que estar constantemente lendo de todos os lados, sobre tudo. Você consegue estruturar uma cena de como poderia ter acontecido também aqui. Então eu conto aqui uma história de que veio um casal e esse casal resolveu ficar, atravessou a Paraíba, canoa, e resolveu ficar aqui. Como aqui era uma passagem dos viajantes e havia necessidade de quem passava por aqui, vindo lá de São Vicente, ou vindo de São Paulo, ou vindo do Rio, ou vindo do sul de Minas, depois de passar o rio, ou antes de passar o rio, eles precisavam de algumas provisões para poder continuar a viagem. Então era um ponto de paragem, por isso que no documento consta que Jacareí era uma paragem. Os portugueses, profundamente católicos,
tem na sua memória, tem na sua preocupação de que a criança, quando nasce, ela precisa ser logo batizada, porque o batismo vai tirar o pecado dos pais, que a Igreja Católica vê o aspecto da sexualidade como um pecado. Para que essas crianças, ao morrer, quando ainda jovens, não sejam encaminhadas para o limbo, que é o caminho do inferno, tinham que ser batizados. Quer dizer, a criança, que era uma inocente, que não tinha culpa de nada, se é que é culpa nascer, tinham que ser batizadas. As mães estavam preocupadas, porque já existiam várias crianças, muitas crianças, sem batismo. Então, elas convenceram os seus maridos que fossem a Mogi das Cruzes, que Mogi das Cruzes era o território que estava situado em Jacareí, para que houvesse um padre aqui nessa povoação que estava iniciando. No dia 22 de novembro de 1653, 22 de novembro, foram mais de 30 homens, e eu pedi que fosse feito um desenho para ilustrar o meu livro, das dificuldades que eram para que as mães fossem a Mogi das Cruzes para um ato religioso. Era praticamente impossível em levar criança, tudo era uma coisa impossível. Então esse desenho mostra a subida da serra lá do Itapetí, de Mogi das Cruzes, com as dificuldades. Eles foram, os homens lá, Mogi das Cruzes, reuniram-se com as autoridades e dessa reunião ficou certo que eles voltariam para Jacareí, isso foi no dia seguinte. No dia 23 vieram para Jacareí. O Diogo de Fontes, que estava comandando todo esse pessoal, mas Antônio Agostinho, com o Bento Ferrão Castelo Branco, que era o capitão-mor de Mogi das Cruzes. Eles viram, gostaram, acharam que era local bom para ser uma vila. Isso tudo é território de Mogi das Cruzes. E então voltaram lá para Mogi, fizeram uma reunião e elaboraram a ata de fundação da Vila de Jacareí. E foi feita então a ata da criação da Vila de Jacareí. A ata data 24 de novembro de 1653. Essa é a data oficial da criação da vila. A minha conclusão, que eu já tirei há muito tempo, é que estamos homenageando a pessoa errada. Porque Antônio Afonso nem os seus filhos fundaram Jacareí. Quem fundou Jacareí foi esse grupo de homens e a motivação foi religiosa e verdadeiramente quem forçou a criação da Vila de Jacareí foram as mulheres. Então nós devemos às mulheres que são anônimas, não consta o nome delas, aí demanda uma pesquisa que vai demorar muito tempo, eu faço em parte, mas sei que não vou concluir, é saber esses povoadores, algum documento que dê o nome dele e da esposa, para que a gente tenha realmente o nome das esposas, que a história não está registrada na ata. Fica por aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.